E se as pessoas que viveram mais do que quase todo mundo no planeta não estivessem fazendo nada complicado, nada de remédio, nada de suplemento, só comendo os mesmos alimentos que os antepassados delas comiam, geração após geração? Em uma pequena ilha no Pacífico, idosos chegam aos 90 anos com a mente afiada, ossos fortes e quase nenhuma lembrança de já ter precisado ir ao médico. Pesquisadores não deixaram isso passar batido. Foram até lá para estudar de perto. E o que encontraram nas mesas de cozinha daquelas famílias mudou a forma como a ciência da longevidade enxerga a alimentação. Hoje eu vou te mostrar os 20 alimentos no centro dessa descoberta. Alimentos que a ciência agora relaciona a um envelhecimento celular mais lento, uma microbiota intestinal mais forte, um cérebro mais afiado na velhice e um sistema cardiovascular que continua funcionando bem depois do que seria esperado. Fica até o final, porque o número 11 dessa lista é uma fruta amarga que a maioria das pessoas ao redor do mundo nunca nem experimentou, e ela tem uma relação documentada com o controle do açúcar no sangue, que está chamando a atenção da indústria farmacêutica. E o número 15 faz parte da alimentação há 10 mil anos. E a ciência da nutrição hoje considera essa fruta uma das fontes mais ricas de um composto que só recentemente ganhou o apelido de vitamina da longevidade. Se você curte sabedoria ancestral com respaldo científico, toda semana já deixa o like e se inscreve no canal. Bora começar. Aqui estão 20 superalimentos tradicionais, ligados a um envelhecimento mais lento, em ordem crescente, do notável ao absolutamente extraordinário. Número 1, nato, soja fermentada. O alimento fermentado que a medicina moderna só agora está começando a entender de verdade. Não tem como suavizar essa apresentação. É pegajoso, com fios com cheiro forte e difícil de descrever para quem nunca experimentou, e é consumido no café da manhã há mais de 1000 anos. Quem comia não precisava de nenhum estudo para saber que funcionava, simplesmente continuava comendo, geração após geração. Com o tempo, a ciência veio confirmar: esse alimento é feito fermentando grãos inteiros de soja, com uma cultura bacteriana específica, e esse processo produz uma das enzimas clinicamente mais fascinantes já isoladas de um alimento. É uma enzima que dissolve coágulos, ou seja, quebra de afibrina, a proteína responsável pela formação de coágulos sanguíneos. Pesquisas ligam esse composto à redução da viscosidade do sangue, menor risco de trombose e melhora na circulação, mecanismos ligados diretamente às principais causas de AVC e morte cardíaca com o avanço da idade. E lá está ele, discreto, numa embalagem pequena no café da manhã. Além dessa enzima, esse é um dos poucos alimentos que oferecem quantidades relevantes de vitamina K2, o nutriente responsável por ativar as proteínas que tiram o cálcio das paredes das artérias e direcionam ele para os ossos. Muita gente que segue uma dieta moderna típica tem deficiência desse nutriente, o que explica em parte por que o endurecimento das artérias é tão comum com a idade. Populações que comem esse prato de soja fermentada regularmente costumam apresentar marcadores cardiovasculares melhores e ossos mais densos do que quem nunca inclui esse alimento na dieta. Tem também uma camada probiótica aqui. A cepa bacteriana usada na fermentação é extremamente resistente e sobrevive ao trato digestivo muito melhor do que a maioria das cepas probióticas, se instalando no intestino e contribuindo para a diversidade microbiana. O teor de proteína rivaliza com o da carne. A textura exige um pouco de adaptação. Os benefícios não. É consumido toda manhã sobre arroz quente, com um ovo cru e um fio de molho de soja. Não como remédio, simplesmente como café da manhã. Número 2. Matcha, chá verde em pó. Uma dose concentrada de séculos de tradição, batida numa tigela. Muito antes de virar ingrediente de bebida em cafeteria pelo mundo todo, esse chá estava no centro de uma prática cultural inteira. A cerimônia do chá nunca foi realmente sobre o chá em si. Era sobre presença, foco e fazer uma única coisa com atenção completa. E acontece que o tempo todo, o chá estava fazendo um trabalho e tanto por trás dessa tradição. Isso não é um chá infusionado, é a folha inteira, moída até virar pó e consumida por completo. Essa diferença importa muito, porque o composto de destaque no chá verde, uma catequina conhecida como EGCG,
aparece em concentrações até 10 vezes maiores aqui do que numa xícara comum de chá verde coado. O EGCG está entre os compostos vegetais mais estudados na ciência da nutrição. Seus efeitos documentados incluem reduzir a sinalização inflamatória, desacelerar o crescimento de células tumorais, proteger neurônios do estresse oxidativo e ativar a autofagia, o processo de faxina celular pelo qual o corpo desmonta e recicla seus próprios componentes danificados. Hoje entende-se a autofagia como um dos mecanismos centrais do envelhecimento biológico. Ela naturalmente desacelera com a idade. Esse composto ajuda a reativá-la. Esse chá também contém um aminoácido que atravessa a barreira até o cérebro e estimula a atividade das ondas alfa, o estado cerebral ligado a uma sensação de calma com foco. Combinado com a cafeína natural também presente, ele produz um tipo de clareza mental que o café comum não reproduz. Foco sustentado sem aquele pico nervoso, pensamento claro sem o crash depois. Por séculos, monges bebiam esse chá antes de longas sessões de meditação. Ninguém chamava isso de estimulante cognitivo. Simplesmente chamavam de chá. É batido com água quente, mas não fervente, numa tigela pequena, preparado com intenção, como se o próprio ritual carregasse parte do benefício. Número 3. Miso, pasta de soja fermentada. A base saborosa que sustenta discretamente quase toda refeição tradicional. Entre numa casa de manhã e você vai encontrar uma tigela dessa sopa esperando. Não como opção, como um começo de dia inegociável. Uma tigela dessa sopa com arroz e vegetais em conserva é o café da manhã padrão há séculos. E as pessoas que ultrapassaram os 100 anos nas regiões estudadas, por conta da longevidade, comiam isso todas as manhãs, sem exceção, a vida inteira. É feito fermentando soja, muitas vezes junto com grãos como cevada ou arroz, com um fungo específico e sal, às vezes por meses, às vezes por anos, dependendo do estilo. O resultado é que é uma pasta tão rica em atividade enzimática que tradicionalmente é recomendada como auxiliar digestivo, remédio contra a fadiga e alimento de recuperação depois de doenças. As populações bacterianas benéficas variam conforme o tipo, mas toda versão feita da forma tradicional carrega cepas que ajudam a diversificar a microbiota intestinal, e a diversidade microbiana hoje é considerada um dos indicadores biológicos mais fortes de um envelhecimento saudável. Ela regula esta inflamação, ajuda-te a produzir precursores de neurotransmissores, treina o sistema imunológico. O intestino não é um sistema separado do cérebro ou da imunidade. Ele é o centro de comando de tudo isso. Essa pasta também contém isoflavonas, compostos vegetais estruturalmente parecidos com o estrogênio, amplamente estudados por sua relação com densidade óssea, saúde cardiovascular e mudanças hormonais com a idade nas mulheres. Populações que consomem essa pasta de soja fermentada diariamente apresentam taxas significativamente menores de perda de densidade óssea do que populações que não incluem esse alimento na rotina. É dissolvido num caldo rico em minerais, junto com tofu, alga marinha e cebolinha, todas as manhãs, sem exceção. Número 4. Beni Imo, batata doce roxa de Okinawa, a base alimentar da população mais longeva já registrada. Durante boa parte do século passado, esse vegetal era consumido em praticamente toda a refeição numa pequena ilha do Pacífico, não como acompanhamento, mas como a principal fonte de calorias. Essa variedade de polpa roxa representava mais de 60% da ingestão calórica diária ao longo de gerações, e essa mesma região produziu a maior concentração de pessoas vivendo além dos 100 anos em todo o planeta. Pesquisadores que estudaram essa dieta tradicional encontraram algo que contrariava o pensamento convencional sobre nutrição. Era uma dieta rica em carboidratos, pobre em proteína, muito pobre em gordura e quase totalmente baseada em vegetais. E as pessoas que se alimentavam assim viviam mais, com menos câncer, menos doença cardíaca e uma função cognitiva mais afiada na velhice do que quase qualquer outra população já estudada. A batata doce roxa não é um detalhe secundário dessa história. Ela é central. Sua cor roxa intensa vem das antocianinas, a mesma família de antioxidantes encontrada em mirtilos e uvas escuras. Esses compostos reduzem o estresse oxidativo, protegem as paredes das artérias e carregam efeitos anti-inflamatórios, que pesquisadores hoje relacionam diretamente a um envelhecimento celular mais lento, com marcadores mensuráveis. Apesar do sabor doce, seu impacto no açúcar no sangue é relativamente suave, graças à fibra. Essa mesma fibra também alimenta as bactérias intestinais e ajuda a manter o açúcar no sangue estável.
Ela fornece vitaminas A, C e B6 em quantidades que sustentam a pele, a imunidade e a saúde do cérebro. O que os idosos daquela ilha entendiam por instinto é exatamente o que a ciência da nutrição continua confirmando. Os alimentos mais poderosos contra o envelhecimento geralmente não são raros nem caros. Esse aqui simplesmente nasce da terra, não precisa de nenhum processamento, só precisa ser comido com constância a vida toda. É consumido cozido no vapor, fervido ou assado, comido de forma simples, comido o tempo todo, porque foi assim que sempre funcionou. Número 5. O wakame, uma alga marrom específica, a farmácia do oceano, servida num prato de jantar. Não existe ecossistema mais rico em nutrientes do que o oceano. E poucos alimentos concentram essa riqueza de forma tão eficiente quanto as algas. Essa alga verde escura em particular, que flutua nas tigelas de sopa e aparece em incontáveis saladas, é um produto direto dessa fartura do mar. Ela se destaca pelo teor de iodo. O iodo é o mineral que a tireoide não consegue funcionar sem, e a tireoide regula o metabolismo, a temperatura corporal, os batimentos cardíacos e a produção de energia. O hipotireoidismo é extremamente comum em populações que seguem dietas modernas típicas, contribuindo para fadiga, névoa mental, ganho de peso e envelhecimento acelerado. Populações que consomem regularmente dietas ricas em algas apresentam algumas das menores taxas de disfunção da tireoide em todo o mundo industrializado, e isso não é coincidência. Além do iodo, essa alga contém um polissacarídeo sulfatado encontrado quase exclusivamente em certas espécies de alga marrom. Esse composto tem sido estudado por sua atividade antitumoral, modulação do sistema imunológico e capacidade de bloquear a fixação de vírus nas células. Suas propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes são alvo de pesquisas ativas na indústria farmacêutica. Comunidades costeiras basicamente recebem esse benefício de graça, junto com o jantar, há séculos. Essa alga ali também fornece cálcio, magnésio, folato e uma ampla gama de minerais traço que a agricultura industrial vem cada vez mais retirando do solo. É um dos raros alimentos de origem vegetal que fornece vitamina K nas suas duas formas principais. E como costuma ser consumida em quantidades moderadas, dentro de uma refeição variada, seu teor considerável de sódio nunca chega a ser um problema no uso tradicional. É reidratada e misturada em sopas, temperada com gergelim e vinagre de arroz em saladas ou servida ao lado de peixe e arroz. Número 6. Tofu, coalhada de soja, a base proteica discreta por trás da longevidade de toda uma cultura. A forma como esse alimento costuma ser visto em outros lugares, como um substituto de carne sem graça, ignora completamente o que ele representa dentro da sua culinária de origem. Não é um substituto de carne. É uma proteína de base por direito próprio, com 1000 anos de refinamento culinário por trás e um perfil nutricional que sustenta corpos envelhecendo, de formas que a proteína animal muitas vezes não consegue igualar. Sedoso, firme, envelhecido, liofilizado, cada versão tem seu uso e seu perfil nutricional próprio. O que todas têm em comum é uma proteína completa e de alta qualidade vinda da soja, com todos os aminoácidos essenciais em proporções que ajudam a manter a massa muscular. Preservar a massa muscular com o avanço da idade é um dos fatores mais críticos e mais negligenciados para a saúde a longo prazo. A perda progressiva de músculo com a idade está fortemente ligada a quedas, declínio metabólico, perda de independência e piores desfechos de saúde no geral. Os centenários daquela mesma ilha do Pacífico comiam esse alimento diariamente. As isoflavonas merecem ser mencionadas de novo aqui. Os dois compostos principais ativam receptores de estrogênio de formas que sustentam a densidade óssea, protegem o coração e ajudam na produção de colágeno na pele de mulheres em processo de envelhecimento, sem os riscos associados à reposição hormonal farmacêutica. Mulheres de culturas com exposição a esse alimento a vida toda relatam sintomas de menopausa mais leves do que mulheres de culturas sem essa presença na dieta, e pesquisadores apontam o consumo vitalício de isoflavonas como parte relevante dessa diferença. Esse alimento também é pobre em gordura saturada, leve para sistemas digestivos envelhecendo,
e infinitamente adaptável a métodos de preparo tradicionais que preservam seu valor nutricional. É adicionado a sopas, cozido em fondue tradicional, levemente frito ou comido gelado com gengibre e molho de soja nos meses mais quentes, diariamente, a vida inteira. Número 7. Sardinha. Peixinhos gordurosos. Os peixinhos que construíram gerações de idosos com ossos fortes. Muito antes de existir cápsula de óleo de peixe em prateleira de farmácia, vilarejos costeiros já comiam peixinhos inteiros, espinhas e tudo. Esses peixinhos são tão fundamentais para a alimentação costeira tradicional quanto o arroz, e o argumento a favor de comê-los inteiros se mostra surpreendentemente forte. As gorduras ômega 3 presentes nesses peixes, EPA e DHA, são o principal motivo biológico pelo qual populações que comem peixe gorduroso regularmente têm um desempenho consistentemente melhor do que populações sem peixe na dieta, em praticamente todos os marcadores mensuráveis de envelhecimento cardíaco e cerebral. O DHA é literalmente um componente estrutural das membranas das células cerebrais. Quando o DHA da dieta está em níveis adequados, os neurônios se comunicam de forma mais eficiente, o dano inflamatório diminui e o declínio cognitivo desacelera de forma mensurável. Esse não é um achado marginal ou contestado, é um dos resultados mais replicados de toda a pesquisa em nutrição. Esses peixinhos se destacam até mesmo entre os peixes gordurosos porque são pequenos, de vida curta e ficam na base da cadeia alimentar, o que significa que acumulam praticamente nenhum mercúrio ou metal pesado, mantendo ainda assim níveis de ômega 3 comparáveis aos de peixes muito maiores. Comê-los inteiros, com suas espinhas macias e ricas em minerais, fornece cálcio numa forma que corpos envelhecendo absorvem com eficiência. Uma porção pode fornecer quase tanto cálcio quanto um copo de leite. Combinado com o contexto anti-inflamatório que esses ômega 3 proporcionam, o efeito sobre a densidade óssea se potencializa ainda mais. O teor de vitamina D sustenta a absorção de cálcio, a função imunológica e a regulação do humor, que costuma sofrer quando a vitamina D está baixa. O selênio sustenta a função da tireoide e ajuda o corpo a produzir glutationa, um dos antioxidantes internos mais importantes que existem. A proteína completa ajuda a manter a musculatura. Tem muito pouca coisa que um peixinho gorduroso desses não contribui. São grelhados frescos na brasa, cozidos em caldo, ou secos e comidos inteiros como petisco. Quanto menos se mexe neles, mais eles retribuem. Número 8. Soba, macarrão de trigo sarraceno, o carboidrato esquecido das regiões montanhosas na conversa sobre longevidade. Muito antes do arroz dominar as cidades litorâneas, comunidades de montanha já comiam trigo sarraceno. O macarrão feito de farinha de trigo sarraceno é um dos alimentos mais subestimados de toda essa história. Não é arroz e não é trigo comum. Nutricionalmente, é algo diferente dos dois. O trigo sarraceno não é tecnicamente um grão, é a semente de uma planta com flores. E essa diferença importa. Ele contém um bioflavonoide que fortalece as paredes dos capilares e reduz a fragilidade vascular. Conforme os capilares enfraquecem com a idade, regular a pressão arterial fica mais difícil, aumentam os hematomas e o risco de pequenos sangramentos internos. Esse composto age diretamente sobre esse mecanismo. O trigo sarraceno também contém um composto estudado por seus efeitos sensibilizadores à insulina. Melhor sensibilidade à insulina significa açúcar no sangue mais estável, menos dano a proteínas e tecidos causado pelo excesso de açúcar se ligando a eles, e um ritmo mensuravelmente mais lento de envelhecimento biológico. O impacto geral do macarrão de trigo sarraceno sobre o açúcar no sangue é bem mais suave do que o de massas de trigo refinado ou arroz branco, entregando energia sem os picos que aceleram o envelhecimento celular. A região montanhosa mais famosa por essa tradição de macarrão está consistentemente entre as regiões mais longevas já estudadas, e pesquisadores apontam a dieta como uma variável-chave. Esse macarrão faz parte dessa história. É servido frio com um caldo para molhar nos meses quentes e quente dentro de uma tigela de caldo nos meses frios. O preparo permanece mínimo. O macarrão simplesmente é deixado para ser o que é. Número 9. Shiitake, um cogumelo florestal específico, um remédio da floresta escondido dentro de um ingrediente do dia a dia. Esse cogumelo é usado na medicina tradicional há mais de 2000 anos. Muito antes da farmacologia existir como campo próprio, curandeiros já o prescreviam para imunidade enfraquecida, fadiga e má circulação. O que a imunologia moderna encontrou dentro da parede celular desse cogumelo sugere que eles
eles estavam certos. Um polissacarídeo do tipo beta-glucana extraído desse cogumelo foi oficialmente aprovado como tratamento coadjuvante contra o câncer em seu país de origem desde os anos 80. As beta-glucanas ativam macrófagos e células natural killer, a primeira linha de defesa do sistema imunológico, com uma precisão que a maioria dos suplementos imunológicos nem chega perto de alcançar. Conforme a vigilância imunológica naturalmente enfraquece com a idade, o risco de câncer e infecções crônicas aumenta. Alimentos que reforçam ativamente a função imunológica estão entre as coisas genuinamente mais eficazes contra o envelhecimento que uma pessoa pode consumir. Esse cogumelo também contém um composto que reduz a absorção de colesterol ao ajudar na forma como o corpo metaboliza os ácidos biliares, e seu efeito sobre o colesterol LDL já foi demonstrado em pesquisas clínicas. Suporte cardiovascular e ativação imunológica no mesmo ingrediente. Os cozinheiros tradicionais não estavam sendo espertos de propósito. Simplesmente cozinhavam o que funcionava. Seu sabor umami profundo, vindo de compostos naturais de glutamato, também carrega um valor prático contra o envelhecimento. Um sabor umami forte reduz a quantidade de sal que um prato precisa. Menos sal favorece uma pressão arterial mais saudável. Pressão arterial mais saudável significa um envelhecimento vascular mais lento. A comida fica mais saborosa e o sal fica de fora. Os dois resultados prolongam anos de saúde. É usado fresco em refogados e sopas, ou seco e reidratado para um sabor mais profundo e uma concentração maior de beta-glucanas. A versão seca libera compostos que o cogumelo fresco retém com mais força. Número 10. Edamame. Vagens de soja verde ainda jovens. O feijão do dia a dia escondido à vista de todos. Metade do mundo do bem-estar corre atrás de ingredientes exóticos, vindos de florestas distantes e remédios ancestrais. A outra metade come essas vagens de soja em restaurantes sem nem pensar duas vezes, colhidas antes de amadurecer totalmente e comidas frescas ou no vapor. Essa é discretamente uma das fontes vegetais mais nutricionalmente completas que existem. Ela oferece proteína vegetal completa o suficiente para sustentar a construção muscular, folato essencial para o reparo do DNA e os processos de regulação genética dos quais o corpo depende conforme envelhece, fibra que alimenta as bactérias intestinais benéficas, isoflavonas que protegem os ossos e os vasos sanguíneos, e potássio que sustenta uma pressão arterial saudável. Tudo isso num punhado de grãos que custa quase nada. O teor de fibra em particular merece destaque. A fibra solúvel das leguminosas é uma das formas mais confiáveis de diversificar a microbiota intestinal, e a diversidade microbiana é um dos indicadores biológicos mais fortes de envelhecimento saudável, já identificados por pesquisadores. Cada grama de fibra alimenta comunidades bacterianas que produzem compostos anti-inflamatórios que o corpo usa para regular a imunidade, reparar o revestimento intestinal e influenciar o humor através da conexão intestino-cérebro. Essa não é uma história dramática, é simplesmente uma comida boa consumida com constância por pessoas que vivem vidas notavelmente longas. É fervida em água com sal ainda dentro da vagem, comida como petisco antes ou durante uma refeição, ou descascada e misturada em arroz e saladas. Número 11, a que eu mencionei lá no começo, goia ou melão amargo, o remédio intensamente amargo da ilha que a maior parte do mundo ainda nem experimentou. Esse é o vegetal mais ousado daquela dieta insular e talvez o mais fascinante do ponto de vista clínico em toda essa lista. Para a maioria dos padrões de fora, não é um alimento fácil de apreciar. É agressiva e descaradamente amargo, de um jeito que faz muita gente torcer o nariz na primeira mordida. Ainda assim, os idosos da ilha o comem todos os dias, a vida inteira, e as regiões com maior consumo dessa fruta amarga, historicamente produziram a maior concentração de centenários já estudada. Aqui está o motivo de tanta atenção por parte dos pesquisadores. Essa fruta contém compostos específicos que mostraram efeitos redutores do açúcar no sangue em pesquisas clínicas. Vários estudos ligam o consumo dessa fruta amarga a quedas mensuráveis na glicemia de jejum e melhora na sensibilidade à insulina. A regulação do açúcar no sangue não é uma preocupação só para quem tem diabetes. O processo pelo qual o excesso de açúcar se liga a proteínas e danifica tecidos é um dos principais motores do envelhecimento da pele, do declínio nervoso e do endurecimento dos vasos sanguíneos na população em geral.
Qualquer coisa que mantenha o açúcar no sangue estável está, num sentido bioquímico bem direto, trabalhando contra o envelhecimento. Essa fruta também é rica em vitamina C, vitamina K, folato e zinco. Seus compostos amargos estimulam a produção de enzimas digestivas e a liberação de bile, melhorando a absorção de tudo o mais que é comido junto. A medicina tradicional daquela ilha tratava essa fruta como alimento e remédio ao mesmo tempo, sem separar bem os dois. O amargor em si é o sinal. Quase todo o composto benéfico dessa fruta é carregado justamente nessas moléculas amargas. Tira o amargor e você tira o benefício junto. É refogada com tofu, ovo e carne de porco num prato passado de geração em geração. Comida de forma simples, porque sempre esteve ali, sempre foi tradicional. E é algo que a avó de todo mundo fazia. Número 12. Daikon, um rabanete branco suave, o trabalhador silencioso da digestão na mesa tradicional. Quase toda refeição tradicional vem acompanhada desse rabanete em alguma forma, ralado cru ao lado do peixe grelhado, em conserva e vibrante junto do arroz, ou cozido lentamente em ensopados de inverno até absorver o caldo ao redor. Ele aparece com tanta frequência que a maioria das pessoas nem repara mais, e esse é exatamente o perfil de um alimento que vem fazendo seu trabalho discretamente há séculos. Esse rabanete pertence à família das crucíferas, o que significa que contém glucosinolatos, compostos que se quebram em isotiocianatos e indóis que sustentam as enzimas de desintoxicação do fígado e carregam efeitos anticâncer documentados. Uma enzima presente no rabanete cru ativa esses compostos assim que ele é ralado, e é por isso que servir esse rabanete cru ao lado de pratos gordurosos não é só enfeite, é um preparo funcional para a digestão. Esse rabanete também é incomumente rico em enzimas digestivas, incluindo amilase, diastase e esterase, que quebram amidos e gorduras e aliviam a carga digestiva sobre o pâncreas. Menos estresse sobre o pâncreas ao longo de décadas de refeições sustenta uma função metabólica melhor conforme o corpo envelhece. Seu teor de vitamina C é significativo, seu folato sustenta a replicação celular e o reparo do DNA, e sua fibra, solúvel e insolúvel, alimenta as bactérias intestinais e ajuda a manter a regularidade intestinal, que fica mais difícil com a idade. Na cultura de origem, esse rabanete é considerado um alimento refrescante, que ajuda-se a aliviar o calor interno. A medicina tradicional nem sempre explica isso em termos bioquímicos, mas os mecanismos estão lá de qualquer forma. É ralado fresco, feito em conserva bem amarela, cozido em ensopados, ou fatiado fino em saladas, presente em toda forma, em toda estação. Número 13, umeboshi, uma ameixa azeda curada no sal, a fruta intensamente conservada que os idosos comem toda manhã há 1000 anos. Esse pode ser um dos sabores mais extremos de toda a culinária, intensamente azedo, agressivamente salgado, uma única fruta pequena conservada, carregando acidez e sal suficientes para redefinir completamente tua ideia do que a comida pode ter de sabor. Os idosos comem uma todas as manhãs. Sempre foi assim. Essa fruta tem mais parentesco com o damasco do que com uma ameixa de verdade, e o processo de cura, normalmente sal, junto com folhas vermelhas de shiso, transforma bastante sua composição em relação à fruta fresca. O resultado carrega ácido cítrico numa concentração excepcionalmente alta. O ácido cítrico tem propriedades antimicrobianas documentadas, um efeito alcalinizante no corpo depois de metabolizado, e ação antibacteriana direta contra as bactérias mais comumente responsáveis por intoxicação alimentar. Historicamente, soldados carregavam essa fruta conservada, tanto para repor eletrólitos quanto para garantir a segurança alimentar em campo. O processo de cura também gera compostos que estimulam enzimas digestivas e o apetite, tornando essa fruta uma forma tradicional de abrir o apetite e preparar o intestino para a primeira refeição do dia. Um alerta importante: esse alimento é muito rico em sódio. O consumo tradicional é de uma fruta pequena por refeição, não um punhado. Nesse contexto, e como parte de uma dieta geral pobre em sódio, os benefícios se sustentam. Usado como substituto geral do sal ou consumido em excesso, a carga de sódio rapidamente se torna a maior preocupação. É consumida como uma fruta pequena junto com arroz e sopa pela manhã, usada como condimento, tempero ou remédio digestivo depois de uma refeição pesada. Número 14, kombu, uma alga marinha espessa e comestível, à base de sabor invisível que carrega um perfil mineral completo. Essa alga é o motivo pelo qual a culinária tradicional tem o sabor que tem.
Colhida em águas frias e ricas em minerais do norte, ela libera glutamato ao ser cozida, o aminoácido responsável por ativar os receptores de sabor umami e produzir o sabor profundo e redondo que define esse estilo de cozinha. O caldo, que serve de base para praticamente toda a culinária, é feito com essa alga, o que significa que quase tudo, de alguma forma, começa aqui. Isso importa nutricionalmente, porque os minerais dessa alga passam diretamente para o líquido do cozimento. Toda tigela de sopa feita com esse caldo entrega iodo, cálcio, magnésio, potássio e uma ampla gama de minerais traço genuinamente difíceis de encontrar em outro lugar numa dieta moderna. O iodo dessa alga está entre as fontes alimentares mais absorvíveis desse mineral crítico para a tireoide, disponíveis em qualquer lugar. Essa alga também contém o mesmo composto antitumoral e imunomodulador encontrado na alga anterior, em concentração ainda maior. Junto com uma fibra que forma gel, retarda o esvaziamento gástrico, estabiliza a resposta glicêmica depois das refeições e se liga a metais pesados no intestino para ajudar o corpo a eliminá-los. Em populações com maior exposição ambiental a metais pesados, essa fibra mostra efeitos protetores mensuráveis. Como a alga geralmente é retirada do caldo antes de comer e só o líquido é consumido, a maior parte do seu benefício é entregue de forma invisível, através do sabor que ela deixa, e não do ingrediente em si. É cozida como base do caldo usado em sopas, pratos de macarrão e ensopados, raramente comida diretamente, sempre presente. Número 15, gergelim, a semente da longevidade espalhada sobre quase tudo. Nessa cultura alimentar, o gergelim não é um enfeite, é um condimento diário, um ingrediente base em molhos e temperos, uma presença constante nos pequenos pratos que acompanham cada refeição. Vegetais temperados com pasta de gergelim moído aparecem na mesa com a mesma regularidade que o azeite aparece na culinária mediterrânea. Essa constância diária é uma boa parte do motivo pelo qual seu efeito acumulado importa tanto. O gergelim contém lignanas, que as bactérias intestinais convertem em compostos com atividade documentada de modulação hormonal, ação anti-inflamatória e antioxidante. Essas lignanas foram estudadas por sua capacidade de reduzir a oxidação do colesterol LDL, baixar a pressão arterial e proteger o fígado do estresse oxidativo. A gordura do gergelim é majoritariamente insaturada, com uma proporção equilibrada de ácidos graxos que favorece, em vez de prejudicar, o equilíbrio inflamatório geral. Seu teor de vitamina E, principalmente numa forma chamada gama-tocoferol, oferece proteção antioxidante às membranas celulares, que é diferente e complementar. A forma mais comum de vitamina E encontrada na maioria dos suplementos. Essa forma específica é especialmente eficaz em neutralizar compostos reativos de nitrogênio, que a forma mais comum não consegue combater sozinha. O gergelim também é rico em cálcio, zinco, magnésio e cobre, minerais que ficam altamente absorvíveis quando a semente é consumida inteira, principalmente moída ou transformada em pasta. Sua densidade mineral costuma ser subestimada. Uma pequena porção de gergelim fornece mais cálcio do que um copo de leite. É moído em pasta para molhos, tostado e polvilhado sobre arroz e vegetais, misturado em molhos ou prensado em óleo, usado todos os dias em todas as formas. Número 16, yuzu, uma fruta cítrica perfumada que a maior parte do mundo ainda nem descobriu. Esse cítrico é raro fora da sua região de origem, pequeno, intensamente perfumado e rendendo relativamente pouco suco para o seu tamanho. Também é uma das frutas cítricas mais complexas que existem. Só o seu perfume, brilhante e floral de um jeito que limão e lima nem chegam perto de igualar, já foi estudado em pesquisas de aromaterapia, por seu efeito mensurável na redução dos hormônios do estresse só pelo cheiro. Mas o argumento nutricional dessa fruta se apoia no teor de vitamina C e no perfil de flavonoides. Ela contém vários flavonoides, incluindo um exclusivo dessa fruta, estudados por efeitos anti-inflamatórios, protetores do cérebro e redutores da pressão arterial. Compostos presentes na casca sustentam as mesmas vias de desintoxicação hepática que outras cascas cítricas, mas com um perfil aromático distinto que pesquisadores agora estudam separadamente. A vitamina C, como em qualquer cítrico, é o fator limitante na produção de colágeno. Sem uma ingestão diária consistente, o corpo não consegue manter a estrutura de colágeno que mantém a pele firme, a cartilagem das articulações íntegra e as paredes das artérias flexíveis, exatamente os tecidos que mostram os sinais mais visíveis e mais sérios do envelhecimento. Essa fruta entrega vitamina C junto com uma gama de flavonoides
que estendem quanto tempo ela permanece ativa no corpo e melhoram como ela é absorvida e utilizada. Na cultura de origem, essa fruta é tratada como algo quase precioso. Sua casca é colocada em banhos durante o solstício de inverno. Sua raspa dá sabor a molhos e sobremesas o ano todo. Essa tradição reflete um reconhecimento instintivo de algo que o corpo claramente valoriza. Sua raspa e seu suco são usados em molhos cítricos à base de soja, colocados em banhos de inverno, adicionados a doces, vinagres e caldos frios de macarrão. Número 17. Shiso, uma erva roxa e verde que a maioria das pessoas já comeu sem perceber. Essa erva cresce em jardins por toda a sua região de origem, e a maioria das pessoas que já comeu peixe cru esbarrou nela sem realmente notar. A folha verde recortada embaixo de uma fatia de peixe. A folha roxa que tinge de vermelho as ameixas em conserva. Ela é usada na medicina tradicional para problemas respiratórios, desconforto digestivo e intoxicação alimentar há mais de 2.000 anos. Seus compostos ativos incluem um poderoso composto anti-inflamatório e antioxidante que bloqueia as enzimas por trás da resposta de histamina, o que significa que essa erva tem propriedades antialérgicas genuínas. Isso explica parte do motivo pelo qual, tradicionalmente, ela acompanha peixe cru. Suas propriedades antimicrobianas reduzem o risco de patógenos transmitidos por alimentos, e seus compostos anti-inflamatórios acalmam a resposta do corpo a qualquer patógeno que passe mesmo assim. O composto responsável pelo seu sabor marcante, parecido com anis, tem atividade antimicrobiana documentada contra uma série de organismos causadores de deterioração dos alimentos e de doenças. 2 flavonoides presentes nas suas folhas foram estudados por sua capacidade de acalmar a sinalização inflamatória, reduzir a inflamação causada por histamina e proteger os neurônios do estresse oxidativo. Essa erva também é uma das fontes vegetais mais ricas de uma gordura ômega 3 de origem vegetal. Ela é menos aproveitada pelo corpo do que o ômega 3 encontrado no peixe, mas ainda assim contribui para o equilíbrio anti-inflamatório mais amplo de gorduras que caracteriza esse estilo de alimentação tradicional. Folhas frescas são enroladas ao redor de peixe cru, picadas e misturadas ao arroz, raladas sobre macarrão frio ou usadas como folha conservante em pratos em conserva. Número 18. Cabocha, uma abóbora de inverno densa e alaranjada. O vegetal alaranjado contra o envelhecimento, comido todo o inverno por gerações. Essa abóbora é densa, naturalmente doce e profundamente alaranjada, de um jeito que já indica corretamente que ela é carregada de carotenoides. O beta-caroteno, o pigmento por trás dessa cor alaranjada, é convertido pelo corpo em vitamina A, essencial para a saúde da pele, a função imunológica e a visão, principalmente a visão noturna, e a proteção contra a perda de visão relacionada à idade. Mas essa abóbora oferece mais do que só beta-caroteno, ela contém alfa-caroteno, um carotenoide que grandes estudos populacionais associam a uma mortalidade geral menor, de um jeito que poucos nutrientes isolados conseguem alegar. Ela também contém luteína e zeaxantina, carotenoides que se acumulam na mácula do olho e protegem contra o dano oxidativo por trás da degeneração macular relacionada à idade. Atualmente, a principal causa de perda de visão em idosos. Comer essa abóbora regularmente está, num sentido mensurável, protegendo a visão décadas à frente. Seu teor de fibra sustenta a saúde intestinal e a estabilidade do açúcar no sangue. Seu potássio sustenta uma pressão arterial saudável. E sua vitamina C, combinada com esses carotenoides, produz um efeito antioxidante sinérgico na pele que ajuda a proteger o colágeno e a combater danos relacionados ao sol, de dentro para fora. Essa abóbora também é naturalmente doce o suficiente para não precisar de açúcar adicionado, quando preparada de forma simples, muitas vezes funcionando como o elemento doce de uma refeição tradicional, satisfazendo aquela vontade sem a consequência para o açúcar no sangue. É cozida num caldo doce à base de soja, assada até caramelizar, usada em frituras leves ou simplesmente preparada na época certa e comida em boa quantidade. Número 19. Sencha, chá verde do dia a dia. O ritual antioxidante diário praticado por mais de 100 milhões de pessoas. Se o chá verde em pó é a versão concentrada e cerimonial dessa cultura do chá, esse chá de folhas soltas é a prática do dia a dia. A maioria das casas prepara esse chá várias vezes ao dia. Idosos da região mais famosa por produzir esse chá o bebem de manhã até à noite, a vida inteira. E essa mesma região consistentemente produz algumas das populações mais longevas já registradas. Esse chá é preparado com a folha inteira, em água ligeiramente abaixo do ponto de fervura, para preservar seu teor de catequinas.
Ele entrega o mesmo EGCG encontrado na versão em pó, junto com uma gama mais ampla de catequinas relacionadas, cujas proporções naturais combinadas parecem funcionar de forma sinérgica, de um jeito que suplementos de catequina isolada não reproduzem completamente. Também contém teanina e uma quantidade moderada de cafeína. O hábito diário de preparar e beber esse chá funciona, do ponto de vista neurológico, como uma prática de redução de estresse de baixo nível. A combinação de teanina com o próprio ritual tem um efeito mensurável sobre os níveis de cortisol. Cortisol cronicamente mais baixo significa um envelhecimento adrenal mais lento, sono melhor e uma sinalização inflamatória reduzida por todo o corpo. Grandes estudos populacionais de longo prazo ligam o consumo regular desse chá a taxas significativamente menores de doença cardíaca, alguns tipos de câncer e declínio cognitivo. Esses não são achados preliminares ou recentes, são resultados replicados em larga escala de algumas das populações mais estudadas em toda a pesquisa nutricional. É preparado fresco, várias vezes ao dia, com folhas soltas numa pequena chaleira. Não é um suplemento, é um hábito diário, tão automático quanto respirar. Número 20. Tsukemono. Um método antigo de conservar vegetais. A prática de conservação ancestral que sustentava a saúde intestinal muito antes de existir o termo microbiota intestinal. E aqui chegamos ao último item, o que precisa de um pouco de contexto para ser bem entendido, porque nem toda versão dessa tradição é igual. Essa categoria significa de forma ampla coisas em conserva e abrange tanto vegetais genuinamente fermentados, com atividade probiótica viva, quanto vegetais mais simples, conservados em sal ou vinagre, que são saborosos e nutritivos, mas não são de fato fermentados. Essa diferença vale a pena deixar clara. As versões verdadeiramente fermentadas, vegetais curados em camas de farelo de arroz, que desenvolvem culturas bacterianas vivas ao longo de dias ou semanas, são alimentos probióticos genuínos, na mesma categoria do chucrute ou do kimchi. As populações bacterianas que carregam colonizam o intestino de forma temporária, contribuem para a diversidade microbiana e produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem a inflamação por todo o corpo. Os próprios vegetais, geralmente pepino, rabanete, cenoura e berinjela, mantêm sua fibra durante o processo de fermentação, dando a essas bactérias benéficas mais material para trabalhar. As versões à base de vinagre, por outro lado, são acidificadas, não fermentadas. Não são probióticas, mas ainda assim são ricas em fibra, pouco calóricas, tradicionalmente pobres em açúcar adicionado, e uma forma relevante de trazer variedade de vegetais e estimular a digestão antes de uma refeição. O que essa categoria inteira representa, no panorama maior da longevidade, é um hábito cultural de comer vegetais fermentados e conservados diariamente, como parte padrão de toda refeição, não como um alimento funcional especial, mas simplesmente como aquilo que acompanha o arroz. Toda refeição, todo dia, a vida inteira. Esse tipo de constância, mantida ao longo de décadas, é exatamente como os hábitos alimentares ancestrais protegem contra o envelhecimento, não através de um único composto milagroso, mas através da prática diária, em camadas, ao longo de toda uma vida, de comer o que sempre funcionou. Um pequeno prato de vegetais em conserva, variados, acompanha cada refeição, de manhã até à noite, variando com as estações, constante como um hábito. 20 alimentos, milhares de anos de prática diária contínua, uma cultura que construiu sua culinária, sua agricultura, seus rituais e seu ritmo diário, em torno das coisas que ajudaram as pessoas a viver mais e a viver bem. Aqui está o que eu quero que você leve dessa lista. Os idosos que chegaram aos 100 anos não seguiam nenhum protocolo. Não tomavam suplemento, não contavam macronutriente, não liam um artigo de nutrição. Cozinhavam o que as avós deles cozinhavam. Soja fermentada de manhã, sopa em toda refeição, alga marinha no caldo, melão amargo no refogado, chá verde do amanhecer até a noite. A ciência moderna, com todos os seus estudos clínicos e exames de imagem celular, continua chegando às mesmas conclusões que aquelas avós já sabiam. Alimentos fermentados alimentam as bactérias intestinais, que regulam tudo o mais no corpo. Peixinhos gordurosos constroem o cérebro e protegem o coração. Compostos amargos ativam as vias de desintoxicação, que ajudam a limpar a química do envelhecimento. Alimentos de coloração roxa protegem a maquinaria celular que envelhece mais rápido. Nada disso foi descoberto em laboratório, só foi confirmado lá. E uma última coisa antes de você ir: qualidade e preparo importam aqui, assim como importam em qualquer lugar.
Soja fermentada de verdade não é o mesmo produto que a versão tratada com calor e estabilizada para exportação. Chá de folhas soltas, preparado fresco na temperatura certa, não é a mesma coisa que extrato de chá em cápsula. Vegetais fermentados da forma tradicional não são a mesma coisa que vegetais curados em salmoura de vinagre industrial. Todo alimento dessa lista tem uma versão autêntica e uma versão diluída. A versão autêntica é aquela em torno da qual uma cultura inteira construiu séculos de tradição. Deixa nos comentários qual desses te surpreendeu mais: time soja fermentada, time melão amargo ou time cogumelo. Eu leio todos os comentários. E se você quer mais conteúdo assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vídeo novo toda semana.